Meus irmãos, muito boa noite. Que a graça do Senhor Jesus continue repousada sobre a vida de cada um aqui, meus irmãos. Eu creio, sendo você um servo fiel do Senhor Deus, temente ao nome dEle, professa que Ele é o único Senhor vivo e verdadeiro, a graça dEle repousa sobre a sua vida. Se porventura você ainda não tem esta pública profissão de fé, quem sabe nesta noite é a noite de você pensar com mais urgência, porque os dias, meus irmãos, se aproxima o grande dia. Então, ao Senhor Jesus seja um louvor mesmo aqui nesta igreja, como Senhor da igreja. Ele é o cabeça, aquele a quem todos nós, como membros deste corpo, que cabeça é Ele, nos conduz à adoração. É um privilégio, meus irmãos, cantar louvores ao Senhor. Nós não cantamos por nós mesmos, nem para nós mesmos. Culto público de domingo é culto de adoração ao Senhor, por isso exaltação ao Senhor que morreu por nós. Meus irmãos, hoje eu estou com um desafio de iniciar com vocês aqui uma exposição sequenciada do livro do profeta Abacuque. Eu continuarei naquela batida de exposição do livro dos profetas menores. Já concluímos semana passada o profeta Naum, pouco conhecido no meio do povo de Deus. Talvez aqui nessa igreja foi a primeira vez que você ouviu uma mensagem do livro do profeta Naum. Abacuque um pouquinho mais conhecido, então ele é mais pregado entre os pregadores. Então quando se fala de Abacuque, as pessoas têm uma certa lembrança, mas de Naum não. Naum é esquecido nas escrituras. E o nosso objetivo é fazer uma exposição de 3 profetas menores. Naum já foi concluído. Hoje iniciarei Abacuque, serão 5 sermões. E se o Senhor Deus nos permitir, encerraremos com a exposição do profeta Sofonias, um outro profeta que a igreja também não conhece. Pouco ouve falar da escrita destes profetas. E profeta menor, não por causa da estatura deles, é por causa do tamanho da escrita. Escreveram pouco. Por exemplo, Naum, 3 capítulos. Rapidinho nós concluímos aqui a série. Abacuque, 3 capítulos. Sofonias, 3 capítulos também. Difícil será quando nós começarmos uma exposição aqui com a igreja com o profeta Isaías, que é chamado o profeta maior, que escreveu 66 capítulos. Então é um tempo considerável. Mas nós vamos ficar aqui com esses profetas menores para sermos bem didáticos com os irmãos. Então, por gentileza, mesmo assentados, abra sua Bíblia, se você tem uma aí, no livro do profeta Abacuque. Hoje nós iremos fazer apenas uma introdução dos 4 primeiros versículos. Eu vou tentar dividir todo o livro em 5 sermões. Daqui a pouco eu explico para vocês. Abacuque, Antigo Testamento. Quem acompanhou a série de Naum é o próximo aí. Posso ler? Todos acharam? Mesmo se você não tiver uma Bíblia nas mãos, ouça atentamente aí o que diz as Escrituras. Diz assim a palavra do Senhor: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas, e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Até aqui, meus irmãos, a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez, neste momento. Senhor nosso Deus, nós estamos diante da santa lei do Senhor. Acabamos de ler aqui uma porção desta palavra inspirada. Assim cremos, ó Deus. Nós nos aproximamos deste santo livro com temor e tremor, porque tomamos este livro como palavra viva do Senhor.
cremos que o que está escrito aqui foi vontade do Senhor, usando os teus servos no passado, ao longo da história, para manifestar e deixar aqui bem claro a vontade santa do Senhor para o teu povo. E aqui nós estamos, Senhor, como parte do povo do Senhor, reunido aqui neste local. Estamos reunidos aqui, Senhor, junto com outros irmãos nossos que também estão reunidos neste mesmo horário, fazendo a mesma coisa, Senhor, te adorando, bendizendo o teu santo nome e ouvindo da pregação da tua santa palavra. Assista-nos, Senhor, neste momento em que iremos ouvir o início da exposição deste livro, tão oportuno para as nossas épocas. Abra o entendimento da nossa mente, Senhor, que não seja apenas um conhecimento intelectual, humano, mas que o Senhor, no poder do Espírito Santo, fale aos nossos corações, e que não fique, Senhor, somente nos nossos corações ao ouvir a tua voz, mas que com coragem venhamos a praticar aquilo que o Senhor requer de cada um de nós. Assim eu oro por mim, pelos meus irmãos que aqui estão, e oro assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, é sempre um privilégio e um peso pregar a palavra do Senhor. Pregar a palavra do Senhor não é para qualquer um, ainda que nós temos a grande comissão do ide e pregar o Santo Evangelho, anunciar as boas novas. É uma missão dada à igreja, mas se esmerar e se afatigar em pregar as Escrituras e interpretar, essa missão não é para todos, meus irmãos, para poucos. E há uma responsabilidade muito grande, porque nós, os pregadores, temos a consciência de que no dia do juízo nós iremos dar conta de cada palavra que nós proferimos acerca da parte do Senhor Deus, porque eu não estou aqui com um livro escrito pela minha igreja, pelo conselho da igreja, ou a liderança da igreja, seja ela qual for. O que nós temos aqui, óbvio, é uma tradução de um registro bem antigo, escrito em hebraico, numa língua que já nem existe mais, tem uma dificuldade de ler, de interpretar, mas nós temos aqui uma tradução que nos facilita a entender a mensagem. E o meu coração treme, meus irmãos, porque o que nós vamos ver neste livro é alerta, mais uma vez, da parte do Senhor Deus para o seu povo. O livro do profeta Abacuque é escrito para o povo de Deus, não foi escrito para o mundo. Então, para o mundo, a revelação do Senhor está ainda em oculto, escuro, como nós acabamos de cantar aqui. Aquilo que o Senhor Deus tem preparado para os seus, olhos nenhum ainda viu, ouvido nenhum ainda penetrou, aquilo que Ele tem preparado para o seu povo. Mas nós, como povo dele que aqui estamos, temos ouvidos para ouvir o que diz o Espírito. Então vamos lá, meus irmãos. Abacuque é o nome do profeta. Eu já quero entrar com vocês na circunstância que o profeta está quando escreve. Ele está debaixo de um reinado de Joaquim, um rei que está reinando no reino dividido da nação de Israel. Os irmãos têm acompanhado aqui a mensagem. O reino se dividiu no comando de um dos filhos de Salomão. Até o reinado de Salomão, na sua morte, o reino estava unido às 12 tribos de Israel. Foi só Roboão subir ao trono, as dificuldades vieram, as contradições, as brigas, as intrigas, e o reino se divide, meus irmãos. O povo de Deus, as 12 tribos de Israel agora estão brigando entre si, e 10 tribos ficam do lado de Jeroboão, e 2 apenas ficam do lado de Roboão, a tribo de Judá e Benjamim, tribo do sul de Israel. As 10 tribos ficaram com o reino do norte, e os assírios, quem conhece o relato histórico, já havia subjugado a nação de Israel, levado cativo as 10 tribos, e eles sofreram muito, meus irmãos, foram espalhados. As 2 tribos do sul ainda estavam preservadas, mas debaixo de sentença de juízo. O juízo de Deus começa pela casa do próprio Deus, meus irmãos. E o Senhor Deus então vai usar agora não os assírios, porque eles caíram no poder
da Babilônia, no reinado de Nabucodonosor. E vai ser este reino que o Senhor Deus irá usar para levar cativo as duas últimas tribos que restavam na nação de Israel, tribo de Judá e Benjamim. Mas aqui ainda não caiu essas duas tribos. Então o Senhor Deus levanta um profeta para anunciar para o povo o que é que vai acontecer, porque o caos está instalado, meus irmãos. Na época do profeta Abacuque, como eu disse, o rei Joaquim estava no trono, reinando, debaixo dessa disciplina do reino dividido. Ele é rei da tribo de Judá. E o seu reino, meus irmãos, teve marcas terríveis de violência, de ausência de justiça, não julgava com retidão, um rei perverso, idólatra, não temia mais o Senhor, se desviando e conduzindo o povo a se desviar do caminho do Senhor. Abacuque está debaixo desse reinado e está vendo tudo o que está acontecendo. E Abacuque é um servo fiel. Ele vê a maldade social crescendo e a justiça sendo manipulada por parte dos poderosos. Meus irmãos, qual é a mensagem de Deus para uma sociedade ou um país cujos poderes constituídos estão às claras e durante um bom tempo envolvidos em negócios escusos, obscuros, em questões que muitos começam a duvidar da idoneidade desses poderes? Qual seria a mensagem de Deus para esta época, meus irmãos? Para um povo que vive no pecado, na imoralidade, nos vícios dominantes, qual seria a mensagem da parte de Deus para uma geração assim, meus irmãos? Ou talvez, qual seria a mensagem de Deus para uma nação idólatra, em busca de instituída caminhos de valores aos seus próprios olhos? Vivemos numa época, especialmente no Brasil, que não existem mais verdades absolutas. A verdade absoluta. Hoje tudo é relativo. Eu tenho que tomar cuidado até com o que eu falo, porque eu posso ser enquadrado em alguma coisa, porque não existe mais uma verdade absoluta, ou a verdade absoluta. Você que estuda, que trabalha, se você afirmar lá onde você atua que só existe uma verdade e esta é absoluta, você vai ter problema, porque o mundo em que nós vivemos é o mundo do relativismo. Tudo é relativo, que os entendidos chamam de relativismo moderno. E pasmem vocês, tem gente que acredita nisso. Não, pastor, está certo, tudo é relativo, ninguém pode afirmar, eu posso ser o que eu quiser, e ninguém tem nada a ver com isso, é a minha vida, é o meu direito, é o meu corpo, é a minha verdade, e eu exijo respeito. É que devemos respeitar, não tenha dúvida disso, mas aceitar é uma outra coisa. Então, meus irmãos, qual seria a mensagem de Deus para a nossa época? Porque eu estou aqui tentando fazer uma leitura da nossa sociedade pós-moderna. Neste livro, o profeta Abacuque, meus irmãos, mostra perplexidade. Ele está diante do caos instalado na sociedade, violência se alastrando, e Deus parece não tomar nenhuma providência. Eu não sei quantos de vocês aqui têm presenciado violência desenfreada. O querido presbítero que está conosco aqui, que está estudando teologia, e pouco tempo aí presenciou, próximo ao seminário lá, um assassinato à luz do dia, sem nenhum escrúpulo, sem nenhuma preocupação, no meio da sociedade. Violência descambada, meus irmãos. Não temos segurança nenhuma, ainda que você coloque tranca no seu carro, na sua casa, sentimos impotentes. Fazemos seguros, colocamos alarme, câmera, como nós acabamos de fazer aqui na nossa igreja, depois de várias entradas e roubos aqui na nossa igreja.
nós tentamos aí pelo menos inibir a coragem desta violência acentuada que está instalada aí. Na época de Abacuque, o quadro não era diferente. O justo estava sendo explorado, massacrado pelo corrupto, e parece que Deus se mostra completamente apático da situação, indiferente a tudo. Não é de admirar, meus irmãos, que o profeta entra em crise e clama em profunda angústia. Se você der uma olhadinha no versículo 2, ele dá um grito: até quando? Não é possível. Eu sei em quem tenho crido, eu sei que o Senhor é poderoso, se o Senhor agir ninguém impede, mas parece-me que o Senhor está diferente. O que é que está acontecendo? Meus irmãos, eu penso que esta é a crise na fé de muitos cristãos até o dia de hoje, e talvez haja alguém aqui assim. Você é servo piedoso, você se dedica ao serviço sagrado, você ora, você busca a face do Todo-Poderoso, como cantamos aqui, mas nada muda. Você não vê nenhuma luz no fim do túnel, pelo menos. E aí então vem o questionamento: será que Deus não vê o que está acontecendo? Será que este Deus que tem olhos como chamas de fogo não está atento ao que está acontecendo comigo, com a minha família, com a minha sociedade, com o meu país? Onde está Deus que vê tudo isso e não faz nada para sanar o problema? Já aconteceu isso com vocês? Ou só comigo? A frustração de saber que nós adoramos um Deus que criou os céus e a terra, um Deus de milagres, um Deus de cura, mas nada. Você ora e nada. O pastor de vez em quando fica frustrado, porque nós sabemos que o nosso Deus é um Deus que cura, que transforma. Aí a gente ora para um doente, com fé, e o doente morre. O Senhor, eu orei para o Senhor agir, trazendo saúde, cura, e morreu o Senhor. Olha lá a família chorando. E agora, que palavra de consolação eu vou ter? Às vezes a crise bate, meus irmãos, em coisas que nós não entendemos. Será se vale a pena mesmo ter fé em Deus? Neste Deus que vê a violência descambada e não faz nada? Como é que pode? Esta, meus irmãos, é a resposta que o profeta Abacuque nos dará no seu livro aqui. Nesse pequeno livro, ele vai dizer: sim, sim, vale a pena. A fé que vale a pena, mesmo se você não vê nada. Mas espera, porque esse Deus tem um tempo dele agir. Então, olha comigo rapidinho aí que eu vou tentar mostrar para vocês a introdução que está apenas no versículo 1 aqui. O versículo 1 diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Não sei se vocês lembram, o livro do profeta Naum teve da parte de Deus uma revelação de uma sentença contra Nínive. Então era uma mensagem de peso, porque viria disciplina sobre uma nação, um povo que não teme ao Senhor. Mas agora aqui, meus irmãos, é uma sentença que diz o profeta que foi revelada a ele. Ou seja, o que Deus vai fazer com ele primeiro é algo muito pesado, é algo muito doloroso. Por isso é que ele está aqui aparentemente nesse desespero, porque como que eu recebo uma revelação desta e não vou ficar perplexo? E meus irmãos, o Espírito Santo de Deus age assim mesmo. Ele imprime a mensagem lá no âmago da consciência do profeta, com tanta força, com tanta clareza, como se o profeta tivesse a olho nu vendo aquelas coisas antes de acontecer, olhando como que com os próprios olhos físicos. Aliás, o Senhor Deus fazia isso mesmo, Tiago. Primeiro livro dos Reis, capítulo 22, o profeta Miqueias traz uma revelação dizendo que então disse ele:
vi todo Israel disperso pelos montes. É uma profecia do que iria acontecer com a nação. Ainda não tinha acontecido, mas o Senhor Deus chamou o profeta e revelou para ele o que iria acontecer. Isso é um peso, meus irmãos, para o coração de um profeta que é romântico, que é muito apaixonado, que é muito humano. Ele não consegue suportar muitas vezes a revelação. Vocês lembram do apóstolo João quando recebe a revelação do Apocalipse? Ele cai como morto, como quando ele vê quem é que está trazendo aquela revelação extraordinária. Então, está aí. Ele viu o que ia acontecer com Israel, como ovelhas que não tem pastor. E então o profeta fica perplexo. Então nós temos aqui a introdução no primeiro versículo. É um peso que o profeta está recebendo, porque a revelação que Deus está trazendo para ele, meus irmãos, é algo que vai trazer tristeza no coração. Não tem como mudar os planos de Deus. O que o Senhor Deus disse vai acontecer, ainda que o profeta tente argumentar. E aqui então está a nossa divisão. Hoje eu vou tentar expor para vocês os 3 últimos versículos, que é do 2, o versículo 2, 3 e 4, que é a primeira pergunta que o profeta faz. É uma revelação pesada, então o profeta vai se queixar. Ele vai fazer perguntas ao Senhor. Na próxima vez que aqui estivermos, nós vamos falar da resposta que o Senhor Deus vai dar para o profeta. Está aí do capítulo 1, versículo 5 ao versículo 11. E a resposta não é nada boa. Ele pergunta e o Senhor Deus fala coisa que ele não se agrada. E aí então a terceira mensagem se dará dos versículos 12 do capítulo 1 até o versículo 1 do capítulo 2, que o profeta vai fazer uma outra pergunta, que é a segunda pergunta dele ao Senhor Deus. E na quarta mensagem vai vir a resposta do Senhor Deus de novo, que está aí do capítulo 2, do versículo 2 ao versículo 20. E a resposta não vai ser favorável à pergunta do profeta. E aí então vem o capítulo 3, que parece que o profeta então acalma o coração, como que dizendo: já que o Senhor vai agir, então, Senhor, o que resta é confiar no Senhor. Porque o capítulo 3 nós conhecemos demais. Ainda que a figueira não floresça, ainda que lá no curral não haja mais os gados, a mantimento, contudo eu me manterei fiel ao Senhor. Eu posso não ver nada do que eu espero, mas eu não espero coisas, eu espero o Senhor. Então, ainda que essa disciplina virá, então o Senhor será a minha alegria. É o que nós vamos ver aqui no capítulo 3, uma oração que ele faz. E alguns dizem que o profeta Abacuque não era apenas um profeta, ele era um levita, porque o capítulo 3 é uma oração para ser cantada no templo, como o exemplo dos salmistas, que escreviam os salmos para serem cantados. É claro, isso não tem assim muita concordância, porque o rei Davi, por excelência, escreveu vários salmos, e Davi não era um levita, ele era da tribo de Judá. Mas há evidências aqui de que o profeta Abacuque talvez fosse da tribo de Levi, talvez, meus irmãos. Então, rapidinho comigo, meus irmãos, vamos ver a queixa aqui, porque hoje é dia de ministração da ceia do Senhor. E nada melhor do que você fazer um autoexame no seu coração para participar da mesa do Senhor com confiança, porque não são poucos que não entendem as aflições deste mundo, meus irmãos. Por que a doença? Por que os problemas? Por que a perseguição? Por que nesse país, debaixo desse governo? Por que a falta de emprego? Por que a falta de recursos? Por quê? E por quê? Então vamos para a queixa aqui. Versículo 2 diz assim, aqui é um lamento, meus irmãos. Versículo 2 diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Eu não sei se o profeta aqui está dizendo para o Senhor: Senhor, eu como profeta quantas vezes presenciei a violência, e eu sei que se o Senhor não guardar a cidade, em vão será o esforço daqueles que o fazem. Então, Senhor, eu gritava violência, mas nada, Senhor, e a violência continuava. Mas até quando, Senhor? Até quando? Versículo 3: por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Aqui é a crise no coração do profeta. Eu sei que a minha vida é dirigida pelo Senhor.
Nada do que eu faça, porque o Senhor conhece o meu sentar e o meu levantar. Tudo que eu estou contemplando é a ação do Senhor. É o Senhor que está me mostrando tudo isso. Essa iniquidade, essa sociedade que perversas, que estão nos vícios. Por que o Senhor me faz ver essas coisas? Famílias sendo oprimidas, injustiças no nosso meio, juízes corruptos que não fazem leis para beneficiar o povo. E eu estou vendo tudo isso, Senhor, acontecendo. E o Senhor não é aquele que governa sobre as autoridades? O Senhor não é o Senhor das nações? Por quê, Senhor? Por quê? São perguntas, meus irmãos, na crise. Você deve estar pensando, o profeta Abacuque aqui está a exemplo de Jó, que enfrentou crises severas e questionou o Senhor Deus. As queixas, por que, Senhor? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? O profeta Abacuque, os estudiosos dizem que ele é contemporâneo do profeta Jeremias, pareando aí a época dos dois. E o profeta Jeremias vai na mesma entoada, ou Abacuque está indo na mesma entoada do profeta Jeremias. O profeta Jeremias nas escrituras é considerado o profeta chorão, o lamento dele de ver a opressão, e ele vendo isso, meus irmãos, dentro da nação, o povo de Deus, e ele da parte de Deus falando com o povo, e o povo nada. E tem uma hora que o profeta entra numa crise, e ele então possivelmente entra para dentro do seu quarto, fecha a porta e vai orar secretamente e diz: Senhor, até quando? O Senhor não está atento ao que está acontecendo? O Senhor não é mais por nós? O que aconteceu? E quem já leu o livro do profeta Malaquias, o profeta Jeremias, já deve ter passado por esta parte da crise do profeta. E aqui nós estamos com mais um, meus irmãos, Abacuque. Versículo de número 3 continua dizendo: pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Qualquer semelhança hoje é mera coincidência? Ou a nossa nação é uma nação tranquila, você pode sair numa boa de casa, você pode deixar o teu carro destrancado na rua, for viajar, deixar sua casa numa boa, ou não há nada disso, meus irmãos? O que é que está acontecendo com a nossa sociedade? Que tipo de mensagem, meus irmãos, nós temos da parte de Deus para a nossa sociedade hoje? Olha o versículo de número 4. Por esta causa a lei se afrouxa, ou seja, Senhor Deus, não adianta nem prender o bandido, porque nós vamos arrumar meios legais de prender, e existem leis que irão beneficiar esses bandidos e colocarão eles à solta. Senhor, a lei se afrouxa. O Senhor não está atento ao que está acontecendo, Senhor? Juízes corruptos que manipulam leis para beneficiar corruptos, Senhor. Olha aqui o texto. E a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo. A justiça é torcida. Meus irmãos, aqui está o lamento por causa da justiça que estava pervertida. E se você pegar o contexto aqui, especialmente os ricos controlando os tribunais por meio de suborno. Leia um pouquinho sobre isso daqui. Miqueias capítulo 3, um outro profeta do Senhor Deus, o profeta boca dura, olha o que ele diz, meus irmãos. Capítulo 3, versículo 11. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse. Vai vendo se isso é mera coincidência. Hoje, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Vamos continuar vivendo, está dando certo. É o pragmatismo moderno. Estamos fazendo, está dando certo. A igreja está enchendo, a arrecadação aumentou, muito dinheiro está vindo. Eu consegui comprar o meu jatinho, eu consegui comprar minha propriedade que tanto eu queria. Vocês conhecem algum relato assim, ou é só na época dos profetas, meus irmãos? Ainda, Miqueias, capítulo... agora travou, né? Aperta aí que ele volta, pode apertar.
Conecta ele aí que ele vai. O lamento do profeta é exatamente por causa da justiça que está pervertida, meus irmãos, pelos corruptos. Se não conseguir, não tem problema, não. Pode deixar. O livro do profeta Miqueias, capítulo 7, versículo 3, deixa eu ler para você aqui, tá para trás aí um pouquinho de Naum. Você está em Abacuque, Naum, e aí vai vir Miqueias. Miqueias 7, versículo 3, diz assim: as suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. Na calada da noite, autoridades se reúnem mancomunando para descobrir um meio de criar leis e decretar sentenças para beneficiar autoridades corruptas, idólatras. Eu estou parafraseando aqui o que está acontecendo na época do profeta Abacuque. Eis a perplexidade do profeta. Aqui está um profeta que não se conforma com este século, meus irmãos. Ele clama por justiça, porque ele sabe que Deus é justo. O Senhor Deus não pode contemplar o mal diante dos seus olhos. Então o que é que está acontecendo? Nós iremos ver no livro do profeta Abacuque o que é que o Senhor Deus irá fazer, meus irmãos, aqui para a nação. E conhecendo a história, nós sabemos o que é que foi feito. O Senhor Deus usou como chicote da disciplina para o seu povo o reino da Babilônia. E foi algo terrível quando o povo de Deus foi levado cativo 70 anos. É nesta leva que o profeta Daniel é destacado junto com seus 3 amigos. Depois leiam o livro do profeta Daniel. Mas, meus irmãos, qual é a aplicação para nós aqui? Isso tudo aqui já passou. Jerusalém caiu no poder da Babilônia, 70 anos depois foi reconstruída, e na década de 70 depois de Cristo caiu de novo. Destruição do templo, devassidão. Até hoje não conseguiram reconstruir a cidade como tal. Quer dizer, a cidade foi lá reconstruída, mas nunca mais a mesma. O templo de Jerusalém nunca mais. O que está lá hoje em Jerusalém é um templo muçulmano, de Omar. Há quem diga que o terceiro templo está sendo construído em algum lugar, mas segundo o Senhor Jesus, Deus não habita mais nesses lugares específicos, meus irmãos. Quando ele disse para a mulher samaritana: importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, não apenas num local. Tem que haver um local para a igreja estar reunida em adoração, mas o local em si não é sagrado. Sagrado é a tua vida, é você que é o templo do Espírito Santo. E a igreja, quando reunida, aí está a igreja. Então deixa eu corrigir aqui: sozinho você não é templo do Espírito Santo. Você só é templo, você só é igreja quando reunido. Então eis a igreja aqui, porque você é membro deste corpo, e um membro sozinho não faz nada, ele precisa dos outros. Por isso a necessidade de congregar. E qual é a aplicação para nós aqui? É óbvio, meus irmãos, é ver Cristo no livro do profeta Abacuque, o Senhor Jesus a quem nós cantamos os louvores aqui. Meus irmãos, a maldade do homem e o pecado são incompatíveis com a santidade de Deus. Então até hoje, este mal que está sobre a humanidade requer atenção, meus irmãos, porque há um juízo iminente da parte de Deus. Só que nós estamos num período muito avançado da história, que nós sabemos que o Senhor Deus não irá levantar um império para derrubar outro, para mostrar a justiça dele. Pode até fazer isso, mas ele já derrubou todos os impérios que se levantaram como déspota neste mundo, e ele levantou um último reino há quase 2000 anos, um reino eterno, imortal, invisível, mas real, o reino do Senhor Jesus Cristo. E foi ele mesmo que disse, meus irmãos: arrependei-vos e crede, porque há um juízo por vir.
A nação de Israel achou que o profeta estava falando bobagem quando anunciou o juízo que estava por vir, até que o juízo veio, meus irmãos. Então hoje eu termino esta mensagem com esta introdução dos 4 primeiros versículos, dizendo para você: a cruz te libertou mesmo? A cruz de Cristo e o julgamento final em seu retorno é uma realidade para o teu coração? Você crê de verdade nisso? Se você crê que de fato a cruz te libertou e que há um juízo aproximando, meus irmãos, qual é a evidência prática na sua vida disso? O que é que te leva a amar a Deus em primeiro lugar? É porque você é abençoado por Ele com coisas? Porque Ele abriu a porta que você tanto precisava? Porque Ele uniu a sua família é uma bênção? Meus irmãos, tudo isto Ele tem prazer em fazer mesmo. Mas, meus irmãos, a maior bênção para sossegar o nosso coração no meio da crise é você saber que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já nenhuma, nada, absolutamente nada irá nos separar. Então, que o juízo venha, meus irmãos. Agora, é dever nosso anunciar esta mensagem. Nós somos muito românticos com o ímpio, pecador. Nós logo aproximamos dele e dizemos: olha, Jesus te ama, Ele morreu na cruz para te salvar. É uma verdade que você diz, mas eu penso que você deveria falar outra coisa também. Você deveria falar assim: olha, o Senhor Jesus está muito aborrecido com você, nessa vida que você anda, nessas atitudes. Você sabe o que te espera? Há um juízo, há uma sentença da parte de Deus que Ele revelou, de que Ele virá a esse mundo. Se você continuar nesse caminho, o que está reservado para você é o inferno. Eu sei que essa mensagem choca, a gente perde até um amigo, nunca mais converso com ele, vem falar de inferno para mim. Então, que Deus ama, eu não tenho dúvida disso. Ele enviou o próprio Filho para morrer por nós, mas Ele é um Deus justo. Então aproveita enquanto dá tempo, acerta a tua vida com Cristo, que ainda dá tempo. Toda vez que eu venho aqui neste púlpito, eu entoo a mensagem dizendo: foi um alerta, uma mensagem para consolar o coração, para te animar, para te deixar todo entusiasmado, sim, extasiado, né, como nós cantamos aqui. Mas, meus irmãos, é uma mensagem para você parar e pensar: se Jesus voltar hoje, se o juízo for estabelecido esta noite, o que tens preparado? Para quem será? Então, conserte a tua vida para encontrar-te com o teu Deus, porque, meus irmãos, a eternidade nos aguarda. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, o Senhor é o único que pode preparar o nosso coração para receber o Senhor, porque não temos capacidade por nós mesmos